Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma madrugada, iniciando uma nova semana, desfrutando de um novo momento na presença de Deus, abrindo com Ele mais um período da nossa vida, mais uma semana, mais uma etapa, mais um desafio e, por que não dizer, mais um tempo de vitórias. Eu creio que Deus nos trouxe até aqui para conquistar a terra prometida. Eu creio que Deus nos chamou para o louvor da sua glória e desta maneira nos separou para o seu reino, para o seu aprisco, para a sua igreja e assim nos fazer mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por falar nisso, eu já quero aproveitar e iniciar esse nosso tempo com a leitura de um texto bíblico muito conhecido, mas que também traz conforto ao nosso coração, ânimo para a nossa alma e fé, muita fé em nosso espírito. Eu quero ler para você alguns versículos na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8, o versículo, vamos ler aqui a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas, não algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também testificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que palavra encorajadora da parte do Senhor para nós, dizendo que todas as coisas, não algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem são? São aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. E ele continua dizendo de forma muito interessante que aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele chamou, ele reservou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí, se referindo a essas pessoas, ele diz, aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que palavra interessante que Paulo escreve aos Romanos. Quando ele diz, aquele que foi reservado, predestinado, foi chamado. O que foi chamado foi justificado. E o que foi justificado foi glorificado. Veja que no final, a glória do Senhor se manifesta. Veja que no final, a glória dele se faz presente. Veja que no final, depois de passar por essa série de situações, você é predestinado, você é chamado, você é justificado e então glorificado. A glória do Senhor, ela se manifesta no momento em que eu sou predestinado, chamado, justificado. Deus tem planos em nossa vida. Deus tem propósitos em nossa vida. Por isso ele nos predestinou. Por isso ele nos chamou. Por isso ele nos justificou. E então, conforme está escrito, nos glorificou.
Eu quero te dizer nesta madrugada que a glória do Senhor é derramada. Vou repetir. Eu quero te dizer nesta madrugada, início de nova semana, início de novo tempo, início de novo momento na nossa vida, que a glória do Senhor é derramada. Não tenha dúvidas de que Ele tem planos na sua vida e na minha vida. E como é que eu sei disso? O próprio Paulo continua escrevendo. E se eu for lá para o versículo 37, ele vai me dizer assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sei quais têm sido as suas angústias, aflições, desafios, provas, desertos e dores. Mas uma coisa eu sei. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não é em algumas delas, mas em todas elas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não se engana, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é que nos garante, a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus que nos dá direção, a palavra de Deus que nos fortalece e dá fé e esperança. E diante da palavra de Deus eu posso dizer glória e vitória. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é promessa do Senhor. Isso está na palavra de Deus, por isso eu fiz questão de ler. Por isso eu fiz questão de mencionar, porque a própria Bíblia me ensina o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança no quê? Esperança na vitória, esperança na resposta, esperança na bênção, esperança na glória, esperança no poder, esperança na manifestação sobrenatural de Deus, que começa onde? Através da presença do Senhor. Portanto, já nos primeiros minutos desta live, eu quero te convidar a compartilhar a live com seus seguidores. Partiu o aviãozinho? Partiu o compartilhamento? Partiu convites? Partiu chamar pessoas para estarem conosco e ouvirem a palavra e orarem e receberem algo novo do Senhor. Vivemos o início de mais uma etapa. Domingo, primeiro dia da semana, estamos nos seus primeiros minutos. Se você crê que essa semana será uma semana de rebuliço, de reviravolta, de novidade na sua vida, começa a declarar, começa a tomar posse, começa a adorar a Deus, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a enaltecer a Jesus, porque além disso, Deus habita no meio dos louvores. Então, se eu começo a glorificar, se eu começo a exaltar, se eu começo a render graças a Deus, se eu começo a me dispor, a sua presença vem. E quando a sua presença vem, o poder é manifesto. Talvez você esteja numa situação em que não há muito o que fazer. Existem momentos assim. Não há muito o que fazer. Às vezes não há nada a se fazer. Mas o poder de Deus pode fazer aquilo que você não pode. Opa, escute. O poder de Deus pode fazer aquilo que você não pode. E olha o que Isaías diz no capítulo 43 do seu livro. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Não lembreis do passado, nem considereis o que é antigo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Olha que palavra poderosa para começar uma semana. Eis que faço coisa nova. De novo. Eis que faço
coisa nova. Outra vez, eis que faço coisa nova. Palavra de Deus. Quem crê toma posse e vive o milagre. E depois dá testemunho. Quem não crê, não vive o milagre. E depois conta a experiência dos outros. Que você só assistiu, que você não viveu. Se você quer viver o milagre, se você quer viver o sobrenatural, é necessário, escute, é necessário que a presença de Deus esteja na sua vida. É necessário que a presença do Senhor se manifeste. É necessário que a presença dele se faça real. Sem a presença de Deus não há milagre, sem a presença de Deus não há cura, sem a presença de Deus não há transformação, sem a presença de Deus não há mudança, sem a presença de Deus não se faz nada novo. E eis que faço, diz o Senhor, coisa nova. E ele continua dizendo: acaso, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Você não consegue perceber? Eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar rios no lugar seco, no ermo. Promessa de Deus. A minha vida se tornou um deserto, ele vai colocar rios. A minha vida se tornou um lugar seco, ele vai colocar rios. Não há saída, ele faz o caminho. Se não há saída, ele faz o caminho. Se só tem parede, ele abre a porta. Aliás, ele abre porta até onde nem tem parede. Porque ele é Deus e porque ele é Senhor. Porque o seu poder não conhece limites. Porque ele é o grande eu sou, porque ele é o príncipe da paz, porque ele é o grande El Shaddai. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque antes dele nenhum Deus se formou, depois dele nenhum outro Deus haverá. Porque Cristo é tudo em todos e porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele é o único digno de toda glória e louvor, ele é o único digno de receber a adoração, ele é aquele que um dia abrirá o livro, ele é o único, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único digno de abrir o livro e julgar a terra. O único que o Pai exaltou, o único que recebeu um nome que está acima de todo nome, o único que recebeu todo o poder, pois todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, o único que venceu a morte, o único que nunca pecou, o único que venceu a morte porque ele morreu e ele desceu, ele foi até o Hades, ele desceu até o inferno, ele tomou a chave da morte, ele tomou a chave do inferno e levou consigo aqueles que estavam ali aprisionados, levou consigo cativo, ele tomou os que estavam lá no cativeiro e partiu para inaugurar o paraíso. Com o ladrão que ele havia prometido que estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Veja que Jesus cumpriu. Ele venceu. 3 dias depois ele ressuscitou e ele é o único que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. E ele, a presença dele, com a graça dele, para a glória dele e em nome dele, através do sangue dele, é que o milagre acontece. Não há outro Deus como o Senhor. Antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum outro haverá, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. Veja que nós podemos ficar aqui até amanhecer o dia falando atributos de Deus e não vamos esgotar todos eles porque ele é Deus. No momento em que eu conseguir defini-lo, ele deixa de ser Deus, ele é maior do que a minha capacidade de definição, ele é maior do que as minhas palavras, ele é maior do que eu sou capaz de compreender porque ele é Deus. Todo o poder está à disposição dele.
Então nós temos que nos curvar e nos render à sua vontade, porque Ele é dono de tudo, da minha vida. Olha o que o salmista vai me dizer no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Entretanto, eu preciso tomar posse da presença, não do milagre. O milagre vem como consequência. Eu tenho que tomar posse da presença. Eu tenho que receber na minha vida a presença. Eu tenho que andar na sua presença. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, porque ele será como uma videira frutífera e os seus frutos serão abençoados. Bem-aventurado, ou seja, abençoado aquele que teme ao Senhor e faz o quê? Anda nos seus caminhos. Porque ele será como uma árvore, uma videira frutífera. E os seus frutos não serão quaisquer frutos, não. Serão frutos abençoados. Serão frutos de vitória. Serão frutos de graça, serão frutos de glória, serão frutos de milagre, serão frutos de poder para aqueles que creem no Senhor. Não é à toa que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião. Não se abalam. Mas o quê? Permanece para sempre. Então eu tenho que tomar posse dessa palavra, abrir o meu coração e andar com Jesus. Eu tenho que tomar posse dessa palavra, colocar minha vida nas mãos dele e andar com ele, porque a presença dele é a presença dele que muda os cenários. Tem muita gente tentando resolver as coisas sem a presença de Deus e aí não funciona. Porque sem a presença de Deus não há romper, não há resposta, não há milagre, não há cura, não há transformação, não há vida. Sem a presença dele não há vida. Sem a presença dele não há vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sem ele não há vida. Ele é o autor da vida. E tem muita gente tentando viver sem ele. Tem muita gente tentando resolver sem ele. Tem muita gente tentando caminhar sem ele. Tem muita gente tentando avançar sem ele. Sem ele não. Não dá certo, não funciona, não avança, não consegue. Nós precisamos entender que tudo vem dele. Então o que é que falta na minha vida? Ele. Não é saúde, não é emprego, não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é casamento, não é ministério, não é beleza, não são bens. O que falta na minha vida é ele. Cristo em nós, a esperança da glória. O que falta na minha vida é ele. O que falta na minha vida é ele. Eu gosto muito de uma canção muito antiga. Aquele tipo de corinho. Que a gente chamava de corinho. A minha infância, como eu ouvia essa música. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Ele é tudo para mim. Não sei. Acho que eu sou mais antigo do que vocês. Talvez vocês não tenham nem nascido na época dessa música. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Ele é tudo para mim. Quando eu começo a declarar isso, saudade daquele tipo de encontro e culto e reunião. E a gente louvava esse tipo de música, através desse tipo de música. Não tinha estrutura, não tinha muita coisa. E a gente cantava, e a gente orava, e o fogo caía. Falta muitas vezes, agora a gente tem estrutura. Templo bonito, tem cadeira,
Às vezes tem tapete, ar-condicionado, carpete e não cai o fogo. Não cai o fogo. Jesus é tudo para mim, a canção diz. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito, ele é tudo para mim. Quando eu começo a declarar isso, ele se inclina, ele vem, ele desce. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Mas a letra diz isso. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Ele é tudo para mim. Você é capaz de dizer isso para Jesus? Jesus, você é tudo para mim. Jesus, você é tudo para mim. Jesus, você é tudo para mim. Você é o tesouro que eu tenho. O tesouro que eu tenho guardado aqui no meu peito. Você é tudo para mim. Você é tudo para mim. Luzia, esqueceram a harpa, esqueceram a harpa cristã, né? O inário. Esqueceram de dar glória a Deus. A verdade é essa. Temos músicas lindas hoje em dia. Não resta dúvida. Cantores abençoados. Mas não temos o fogo. Não temos o fogo. Não se trata de que as músicas de hoje não sejam abençoadas. Muitas são ungidas. A questão é o fogo do Espírito Santo que falta, porque falta compromisso. Falta pessoas que de verdade, não só da boca para fora, falta pessoas que de verdade vivam isso e digam: Senhor Jesus, Tu és tudo para mim. Igual Moisés falou: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, porque o Senhor é tudo para mim. Porque o Senhor é tudo para mim. Veja o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Êxodo capítulo 15. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que operas maravilhas? Queridos, nós precisamos entender quem Deus é. Nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. Ele tem que ser o meu respirar. Ele tem que ser o bater, as batidas do meu coração. Ele tem que ser o meu ar. Ele tem que ser o meu pensamento. Ele tem que ser a minha esperança. Ele tem que ser as minhas forças. Ele tem que ser a minha vida. Cada um de nós precisa todos os dias entregar a vida para Jesus. Ah, mas isso é oração de confissão? Todos os dias eu tenho que me entregar para Jesus. Todos os dias eu tenho que entregar minha vida nas mãos dele, porque ele é o dono. Não adianta eu entregar, por exemplo, uma vez e depois eu resolver fazer do meu jeito, como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. É por isso que muitos de nós, às vezes, não somos abençoados, não recebemos o milagre. A Julie escreveu assim: eu me rendo ao doce vento do Espírito. É ali que derramo as minhas lágrimas, é ali, prostrado aos teus pés, que eu me apresento no trono do Pai. Quando tua presença vem, tudo se transforma. Quando eu coloco a minha vida
reconhecendo quem ele é, as coisas começam a ser diferentes. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Quando eu olho para minhas dificuldades e olho para Deus e digo, Senhor, Tu és tudo para mim, a dificuldade fica pequena porque Ele é muito grande. Muitos ali olhavam para Golias e tinham medo. Davi olhava para o Senhor e Golias ficava pequeno. Quando Davi olhava para o Senhor, Golias ficava pequeno. E a maioria olhava para Golias e para eles mesmos. E aí, diante de Golias, eles eram pequenos. Mas quando eu olho para o Senhor, o Golias fica pequeno. O problema é que as pessoas olham para Golias e olham para elas. O rei Saul, os exércitos de Israel, olhavam para Golias e olhavam para eles. E Golias ficava grande e eles ficavam pequenos. Se você olhar, se você olhar para Jesus e depois para Golias, o Golias fica pequenininho. Ele fica pequenininho. Aí vem outro corinho daquele das antigas e diz assim, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais do que vencedor. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Não tenha dúvidas que Deus tem planos na nossa vida. Não tenha dúvidas que Deus tem chamado para muitos. Não tenha dúvidas que Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele diz. Mas a questão é, o que Ele representa para você? Ele é tudo para você? Quando Ele é tudo, eu faço tudo o que Ele manda. Quando Ele é tudo, eu obedeço tudo o que Ele diz. Quando Ele é tudo, eu me coloco para fazer toda a vontade dEle. Quando Ele é tudo, eu me rendo e digo, sim, Senhor, eis-me aqui. A Miriam Abdul escreveu assim lá no Facebook, verdade, pastor, Ele é grande. E muitas vezes, quando estamos numa situação difícil, duvidamos que Ele nos dará o livramento. Quando a gente olha para Deus e fala, Ele é tudo para mim, o problema fica pequeno. O problema existe. A prova existe. O deserto, ele existe. A dificuldade, ela existe. Mas fica pequena diante de um Deus tão grande. Ela fica comprometida diante de um Deus tão poderoso. A dificuldade fica menor na presença de um Deus tão forte. A dificuldade fica reduzida diante de um Deus tão majestoso. Ela fica mais fácil diante do poder de um Deus tão sublime. A Julie escreveu assim, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó esperança de Israel. Outra das músicas antigas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E assim vai. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Ó esperança de Israel. Ele é a sua esperança. Não tenho dúvidas nenhuma, pastor. É o ar que eu respiro, meu Abba, meu fôlego de vida.
Ageu Lima escreveu: cada um de nós tem que entender que o Senhor é tudo para nós. E à medida em que eu o coloco no lugar dele, qual é o lugar dele? O lugar de destaque, o lugar de dono, o lugar de senhor, o lugar de rei. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele é o grande eu sou, ele é o príncipe da paz. Quando eu o coloco no devido lugar que lhe pertence por direito, e digo que ele é tudo, e digo que ele é dono, e digo que ele é a resposta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então ele se manifesta. Então ele se apresenta. Então ele põe sua mão. Então ele quebra as correntes. Ele abre as portas. Ele rompe as barreiras. E ele age e faz o milagre. Está na hora, eu não tenho a menor dúvida disso. Está na hora de nós mudarmos de atitude. O que é isso? Arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Deixar de fazer as coisas velhas para fazer novas. Eis que faço coisa nova. Nós acabamos de ler isso em Isaías 43. Ele coloca um caminho no meio do deserto. Por quê? Porque o meu Deus é Deus de milagre. Davi havia experimentado isso. Deus o dirigiu, Deus o usou, Deus o guardou na hora de matar um urso e um leão. Ele falou: Deus vai fazer a mesma coisa quando eu enfrentar Golias, e eu vou vencer e eu vou matá-lo. Porque para Davi, o Senhor era tudo. Para Davi, o Senhor era tudo. Quando Deus é tudo na vida de alguém, quando Deus é tudo na vida de alguém, esse alguém vive de forma sobrenatural. Quando Deus é tudo na vida de alguém, esse alguém vive o sobrenatural. Temos que entender que o sobrenatural começa quando eu entrego tudo nas mãos dele. Em momentos que pensamos em desistir, faça a prova com Deus. Chame, clame, derreta seu coração pedindo perdão, se humilhando aos pés do Pai, você verá a glória de Deus em nossas vidas. Isso é Ageu Lima escreveu nos comentários aqui. No momento em que você diz: Senhor, tudo é teu. Senhor, tu és o dono. Senhor, tu és o Rei dos reis. E eu entrego a ti. Seja feita a tua vontade, aí começa a acontecer. Seja feita a tua vontade, aí começa a acontecer. Começa a acontecer quando eu entrego na mão dele. Quero ler aqui algo que você já ouviu nas lives muitas vezes. Olha o que aqui o salmista escreve. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega. Entrega.
Entrega. Como é que eu entrego? Ele é tudo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Romanos 11:36. Eu li o Salmo 37, verso 5. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Quando eu começo a orar, mas eu passo a orar com essa convicção de que ele é tudo para mim, muda a realidade da oração. Fabiana escreveu assim: entrega, confia e descansa nos braços do Pai. Ageu escreveu: confia nele, o mais ele fará. Essas lives têm ministrado muito, irmãos. Tudo isso no momento em que eu digo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Só pode ter coragem de dizer isso quem reconhece: ele é tudo para mim. Moisés, ele reconhecia que o Senhor é tudo para ele. Então ele dizia assim: não me faça, Senhor, sair daqui se o Senhor não for comigo, porque o Senhor é tudo para mim. A terra prometida? Claro que eu quero a terra prometida, mas não sem o Senhor. Fico sem ela, mas não fico sem o Senhor. Fico sem a bênção. Morro sem ela, mas não fico sem o Senhor. Não fico sem o Senhor. Não me faça sair daqui, Senhor, de jeito maneira, se o Senhor não for comigo. Não me faça sair daqui, Senhor, em hipótese alguma, se o Senhor não for comigo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Eu gostaria que você declarasse isso, escrevesse isso, tomasse posse e vivesse isso. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Talvez você esteja vivendo alguma situação difícil, dura, machucando, apertada, complicada, dolorosa. Mas nesse cenário, nessa situação, se você disser que o Senhor é tudo para você, as portas começam a se abrir. A resposta começa a se aproximar. A vitória começa a chegar mais perto. A bênção e a glória começam a se tornar reais quando eu começo a declarar: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado no meu peito. Ah, Ele é tudo para mim. Ageu escreveu assim: pastor, meu marido ainda não se converteu. Quanto mais adoro ao Senhor, ele diz que nunca viu ser crente assim. Fala de Jesus o tempo todo. Lives, Bíblia, estudos, oração. Basta você dizer: Ele é tudo para mim. Infelizmente, há muitas mulheres que buscam a salvação, a conversão dos seus maridos e não dizem que o Senhor é tudo para elas, dizem que o marido é tudo para elas. Ela completou dizendo assim: ele fala que eu tô doida. KKKKK. Disse que sou doida. Aí eu disse, responde Ageu, eu sou
doida por Jesus. Quando você se posiciona, Jesus é tudo para mim, as coisas começam a mudar. Porque muitas pessoas falam, não, Deus precisa restaurar o meu lar, meu casamento, meu marido. Meu casamento é tudo para mim, meu marido é tudo para mim. Aí não tem resposta, fica frustrada. Fica frustrado. Agora, aquela mulher que se coloca diante de Deus, sabe a mulher sábia, conforme Provérbios nos ensina? Sabe aquela mulher sábia que edifica a casa? Ela começa assim, Senhor, Tu és tudo para mim. A Fabiana escreveu, eu poderei ficar sem o marido, mas sem Deus, jamais. Ou seja, abra mão de qualquer coisa, mas do Senhor não. E aí Deus começa a fazer. Deus começa a agir. Deus começa a inquietar. Deus começa a mover. Deus começa a abrir portas. Deus começa a trabalhar. Mas tudo começa quando eu digo, Senhor, Tu és tudo para mim. E é do Senhor que eu não abro mão, o resto. A Miriam escreveu assim, Jesus é o pilar da minha vida. Ele é tudo para mim. Quando eu digo que Ele é tudo para mim, as coisas começam a se mover. Aí, de repente, restaura casamento. De repente, restaura emprego. Restaura família. Restaura finança, restaura empresa. Porque eu disse que Ele é tudo para mim. Porque tem gente que quer a bênção e só a bênção basta. Não. Eu posso até ficar sem a bênção, eu não posso ficar sem o dono da bênção, que é o Senhor. Porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. A Julie Lopes escreveu assim, é assim mesmo, eu estou toda ferida, mas vou passando pela prova, dando glória a Deus. E a Guel escreveu, ele é meu alicerce, coluna e estrutura completa. E quero, a Julie completa, permanecer até o fim. Porque Ele é tudo para mim. Quando eu entendo isso, eu aceito até ficar sem outras coisas. O que eu não aceito é ficar sem a presença dEle. Porque Ele é tudo para mim. Porque Ele é tudo para mim. Porque Ele é tudo para mim. Quando eu admito isso, as coisas começam a mudar. É interessante a atitude de 3 jovens diante de uma ameaça do rei Nabucodonosor. O rei constrói uma estátua e baixa um decreto. Todos têm que adorar a estátua que ele edificou. E no momento em que tocam os instrumentos e todos se curvam, 3 jovens não se curvam. 3 jovens não se curvam. E aí o rei fica furioso e manda chamá-los. E ele diz assim, isso está no capítulo 3 do livro de Daniel, ele diz assim para aqueles jovens, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3:15. Porque mandou tocar esses instrumentos todos e todos se curvaram, menos os 3. O rei ficou furioso, mandou chamar os 3 e falou, quem é o Deus que pode livrar? Vai tocar de novo. Preparem-se. Curvem-se diante da estátua ou quem poderá livrá-los das minhas mãos?
E olha a resposta deles para o rei. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Por quê? Os jovens podiam abrir mão da vida. Eles não sabiam se Deus iria livrá-los. Eles não sabiam se Deus iria livrá-los. Tinha a menor certeza. Mas eles preferiam abrir mão da vida do que abrir mão do Senhor. Eles preferiam abrir mão da sua vida do que abrir mão do Senhor. A gente pode até ir para a fornalha, mas a gente não vai desobedecer o Senhor. Aí vem a história que o rei ficou duplamente enfurecido, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que habitualmente, mandou jogar os 3 lá dentro, e até os homens que foram lançá-los dentro da fornalha se queimaram, morreram por causa do calor. Ao se aproximar da fornalha para jogá-los, tal era a temperatura. E aí o rei todo satisfeito, matei, venci, mostrei quem sou. E quando ele olha, escuta, posso imaginar o rei coçando a cabeça assim perto da coroa, né? A Bíblia não diz, eu posso imaginar. Não jogamos 3 amarrados. Eu olho e vejo 4 andando dentro da fornalha livremente. E o quarto é semelhante a uma divindade, semelhante ao filho dos deuses. O Senhor estava com eles na fornalha. As chamas só serviram para queimar as cordas. E eles foram livres, nem cheiro de fumaça eles tiveram. As chamas só queimaram as cordas. E por fim, então, o rei manda tirá-los de lá e os chama de novo e fala, olha, bendito seja, versículo 28, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um novo decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. Mas onde começou o livramento? Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham a menor convicção nem certeza de que Deus os livraria. Mas eles estavam dispostos a morrer. Porque Deus era tudo para eles. Mais até do que a própria vida. Quando eu tenho essa fé, essa posição, essa atitude, o milagre acontece. Eu quero convidar você realmente, antes de nós orarmos, a colocar a sua vida na mão do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Ao orar, não fique simplesmente fazendo uma lista de pedidos. Ah, Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo, aquilo. Diga, o Senhor é tudo para mim. Eu te agradeço porque o Senhor é tudo para mim. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Deus é fiel e o Senhor é tudo para mim. Vamos orar, meus irmãos, temos poucos minutos. Vamos orar. Mas tenha essa convicção, essa palavra no seu coração. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Para a glória de Deus. Para a honra do Senhor. Ele é tudo para mim. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado.
pela vida de cada uma das minhas irmãs, de cada um dos meus irmãos que estão conosco através destas lives. Eu os abençoo e ministro sobre eles a tua graça. Pai, que eles possam verdadeiramente viver nessa convicção. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Porque no momento em que eu entregar, Senhor Jesus, a minha vida nas tuas mãos e disser que tu és tudo, o Senhor começa a fazer o milagre. E mesmo que não faça, Ele é tudo. Ele é Deus. Ele é dono. E eu me rendo aos seus pés. Pai, eu quero novamente apresentar estes nomes diante do teu altar. Cada família, cada lar, cada casamento, cada necessidade financeira, física, emocional, espiritual, cada processo, cada papel que está bloqueado, sem tramitação, cada emprego que foi perdido, cada família que está em luto porque perdeu algum parente, cada família que tem pessoas que não te conhecem, que não andam no teu caminho, que não te servem ainda. Visita todas elas. Pai, entra com providência na vida dos pastores, dos cantores, dos ministros que têm seus nomes aqui. Renova, fortalece, capacita. Traz bênção e resposta do céu. Ministra, Senhor Jesus, quanto às enfermidades. Há muitos pedidos aqui, Senhor, que contemplam diversas enfermidades. Visita, Pai, cada um dos ministérios aqui elencados e derrama, Senhor, do teu trono óleo fresco, unção fresca para a glória do Senhor. Aqueles, Pai, cujas famílias ainda não te conhecem, que ainda não se entregaram para Jesus, visita essas famílias. Toca nos corações para que haja conversão, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado. Visita, Senhor, cada situação de guerra espiritual, de maldições, de pactos que foram celebrados com demônios, com o inimigo. Quebra as correntes, Senhor. Quebra as cadeias hereditárias. Tem misericórdia e entra com providência, Pai. Visita, Senhor Jesus, aqueles que têm recebido da parte do Senhor um ministério. Completa, confirma, sela, abençoa, capacita, enche. Oh, Pai. Visita cada um dos projetos pessoais, particulares, profissionais, educacionais, políticos que estão aqui. Traz conversão, traz cura, traz milagre, traz resposta, traz bênção, traz vitória, Senhor Jesus. Traz poder. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, a tua bênção sobre os missionários, os pastores, os obreiros, os cantores. Todos aqueles que exercem um ministério, um papel, uma função no teu reino, Pai. Visita e restaura as famílias, Senhor Jesus, porque nós vemos dias em que as famílias estão sendo atacadas fortemente pelo inimigo. E nós repreendemos em nome de Jesus. Aqueles que estão sem cobertura espiritual, Pai, tem misericórdia, sejam eles pastores ou simplesmente ovelhas, mas estende as tuas mãos e promove um acompanhamento espiritual. Direciona, prepara, abre as portas. Pai, visita cada uma dessas situações, desde aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em leitos de UTI, entubados, já com dificuldades sérias na sua saúde. Visita, Pai, os novos ministérios que estão surgindo, chamados, unção. Capacita cada um, Pai. Cobre com o teu sangue. Aqueles que desejam voltar para o primeiro amor, Pai. Aqueles que precisam ter um novo encontro contigo, um reencontro contigo. Aqueles que precisam declarar e afirmar mais uma vez: Ele é tudo para mim.
Quando nós dizemos isso, Senhor, a gente não tem garantia de nada, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se vai funcionar, a gente não sabe se vai resolver, se Deus vai livrar ou não. Mas quando Ele é tudo para mim, eu confio, eu creio, eu permaneço, eu avanço, mesmo que não seja garantido que Ele vai me poupar das chamas da fornalha. Pai, eis-nos aqui. Toma-nos nas tuas mãos. Cobre com o teu sangue e completa a tua obra. No nome de Jesus. Amém. E amém. Te adoro pelo que tu és e não pelo que tu fazes, a Julie Lopes escreveu. Deus te abençoe. Alguns estão colocando pedidos de oração aí nos comentários. Eu peço sempre para quem escreve os pedidos de oração nos comentários que me mande pelo direct ou pelo WhatsApp. Também posso mandar pelo direct o meu contato, o meu WhatsApp. Manda para mim esses pedidos de oração que eu escrevo no caderno e ele vai estar ali já a partir do próximo clamor. Durante a ministração eu não tenho condição de anotar os pedidos que vão passando aí pelos comentários e o Senhor ainda não me preparou uma equipe para isso. Então, por favor, manda para mim pelo direct, manda para mim pelo WhatsApp. Eu vou até deixar meu número aqui para aqueles que não têm ainda. Só um instante para eu anotar aqui o número que você pode me mandar agora mesmo pelo WhatsApp, terminando esta live, que eu já anoto no caderno de oração o seu pedido. Ok? Deixa eu só escrever aqui. Tá certo. Já fixo aqui no comentário. Pronto. Esse é o meu contato de WhatsApp. Só você... E telefone também, tá? É telefone também. Só você mandar os nomes e a gente coloca no caderno de oração. Deus abençoe. Faltam 2 minutos para acabar a live, eu vou encerrar. Um ótimo início de semana para você. Te espero daqui a pouco, às 22 horas, para mais ministração e oração. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, que Deus te abençoe e jamais se esqueça, Ele é tudo para mim. Até mais, meus irmãos. Tchau, tchau. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.